E a Sereníssima República de Veneza teria feito a unificação da Itália se não tivesse sido Napoleão? Esse daqui é um vídeo que foi feito em cima de um comentário e também de uma pergunta de um dos inscritos aqui no canal. Mas antes disso, é claro, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino das notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que é postado aqui regularmente. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então é importante que você esteja ativo no canal. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lengua Mare. Olha só, isso daqui realmente foi uma pauta que eu achei interessante, né, trazer ela, fazer mais pesquisa para falar um pouco sobre ela. Eu vou ler a pergunta, o comentário, a pergunta, e aí depois a gente fala um pouco sobre isso daqui. Então, eu tenho aqui a conta, foi o Hugo von Montfortas 8124, é o Hugo, né? Ele já, às vezes ele conversa aí comigo também pelo WhatsApp. O que acontece? Ele deixou aqui, né? Ele deixa o comentário dele. Penso que a unificação italiana deveria ocorrer de qualquer forma, mas não pela Casa de Savoia, do reino do Piemonte e Sardenha, ligada aos Rothschilds, como já foi mencionado em outro vídeo mais antigo. Penso que, se a França napoleônica não a tivesse matado, poderia ter sido a Sereníssima República de Veneza o estado promotor da unificação. E tinha potencial bélico e motivação expansionista para isso. O que acha? Olha só, bem interessante. E aí o que eu fiz? Eu não trouxe isso da minha cabeça, né? Porque daí se eu trouxesse da minha cabeça seria só uma opinião minha. Eu fiz algumas leituras em relação, né, a esse conteúdo aqui, ou seja, não leituras, vocês não vão ter livros que vão fazer, né, vão trazer para vocês, a Sereníssima estava querendo unificar ou não estava querendo unificar. Não, vocês vão ter leituras das intenções da Sereníssima República de Veneza, né, ao decorrer dos séculos. Isso fica bem claro, fica bem evidente quais eram, na verdade, as intenções da República, quais foram as intenções ao decorrer dos séculos. E também, claro, conversei com alguns amigos estudiosos da história da Sereníssima República de Veneza, lá do Vêneto, que já escreveram bastante conteúdo sobre isso, escreveram muitos livros a respeito da Sereníssima República de Veneza. Olha só, existem algumas coisas que são particulares da Sereníssima, né? Na verdade, nessas pesquisas que eu fiz, eu fui vendo algo que já estava intrínseco, mas eu nunca pensei nesse conteúdo da unificação. O que a gente consegue observar da Sereníssima é que realmente faltava um pouco de interesse econômico da Sereníssima para fazer essa unificação da península inteira. E aí eu vou explicar para vocês, né, um pouco diferente do que o Hugo ele nos traz, que, né, talvez segundo o que ele pensa, é que se não tivesse sido ali a França napoleônica, talvez teria sido a Sereníssima pelo seu poder, né, por ter sido a maior durante muitos e muitos séculos. Mas quando a gente vai observar, talvez não foi bem assim, né, que funcionou o pensamento da Sereníssima. A questão no interno da península, a gente tem que excluir um pouco essa motivação unificante que foi francesa, né? Foi francesa impulsionada por uma política ali de Estado francesa, né? Então, ela, dentro da península, na verdade, ela não deve ser encarada nesses termos um pouco sintetizados que nos trouxe a França. Por quê? Porque, na verdade, os governos da península tiveram muitos séculos para pensar na unificação e, na verdade, eles não fizeram, né? Eles não fizeram essa unificação da Itália. O motivo: o centro do poder da Península Italiana, na verdade, era o papado, que teria evitado a todo custo esse tipo de unificação, tanto que tentou evitar na unificação que tivemos, né? Mas só que, na verdade, esse papado ele era muito respeitado, né, pela península inteira, e ninguém considerava tirar o poder do Papa. Então, depois, quando chegam os franceses chegam com todo um outro escopo por trás, um escopo ateísta, na verdade, por trás, né? Por ideias ateístas, ideias iluministas, e essas ideias, querendo ou não floresciam nos estados da Itália, né? Ninguém, pelo menos, se atreveria
a tal coisa, a mexer no Papa, a querer descentralizar o poder da península e tirar da mão do Papa. Bem, então tem algumas coisas que a gente pode observar que se alguém quisesse, né, tirar esse poder do Papa, né, o Papa, na verdade, ele contaria sim com a ajuda também de monarquias. As monarquias, por exemplo, francesas, vamos excluir, né, se nunca tivesse ocorrido Napoleão, contaria com a monarquia francesa, monarquia espanhola principalmente, como já contou em muitas outras fases aí da história, e nenhum dos três, nem o papado, nem a França monárquica, né, e nem a monarquia espanhola aprovariam assim uma expansão tão robusta da Sereníssima República de Veneza. Eles não veriam isso com bons olhos, tanto que também não ouviram lá na nossa famosa Liga de Cambrai. Para quem não sabe, para a gente contextualizar um pouco, tem um vídeo antigo aqui falando sobre a Liga. A Liga de Cambrai foi uma aliança militar contra a República de Veneza. Essa aliança foi desenvolvida justamente pelo Papa, né? Os Estados Papais, o Reino da França, o Sacro Império Romano Germânico, a Coroa de Aragão e também o Ducado de Ferrara. O que acontece é que, naquele período o Papa Júlio II ele queria tentar pela força reduzir a influência da República de Veneza no norte da Itália. E para isso, então, ele idealiza essa aliança entre as principais potências europeias, porque a Sereníssima, justamente foi no momento em que a Sereníssima República de Veneza estava se expandindo de modo territorial, né? Enquanto a expansão era marítima, o Papa não se importava, porque era fora, geralmente, da Europa. Quando a Sereníssima se volta para dentro, então inicia essa preocupação não só do Papa, né? Inicia a preocupação de todos os outros também, dos vizinhos, a França e a Espanha, que não enxergavam isso com bons olhos. E, de fato, eles formam essa Liga de Cambrai, e existem aí, se não me engano, 3 batalhas, e a Sereníssima República de Veneza vence, né? Vence esse conflito aqui. Mas, mesmo assim, né, vocês podem ver que isso incomodaria muita gente e talvez com essa experiência a Sereníssima República de Veneza até nem se arriscaria, né? Não tomaria esse risco de ser desmembrada, porque a Liga de Cambrai veio com esse propósito, eles desmembrarem a República, acabarem o Estado Vêneto e desmembrar e ficar cada um com um pedacinho. Então, da primeira vez, né, com 3 batalhas, eles não conseguiram, mas vai saber, alguma hora, né? Tenta e consegue. Acho que a República não iria se arriscar a tanto. E também, né, a gente pode ver que, claro, isso não iria impedir a República de se expandir, mas não de tomar toda a península. Porém, ela poderia sim expandir, né, conquistar algumas áreas de influência do papado, seria impensável, mas ela conseguiria se expandir, por exemplo, pegando regiões costeiras, pegando a Lombardia, né, essas regiões aqui, elas poderiam ser conquistas da Sereníssima República de Veneza já nos períodos modernos, assim como foram em outros períodos. Só que ali os vênetos, na verdade, eles olhavam mais para o Oriente, eles passaram a maior parte da sua história olhando para o Oriente e para o comércio sem objetivos expansionistas excessivos em direção a muitos desses estados italianos que, na verdade, eram considerados mercados fracos, né, pelos vênetos, mercados não lucrativos. Então, quando a gente consegue ter essa ciência que a República de Veneza considerava muitos, né, a boa parte, a maioria dos mercados italianos fracos e não lucrativos, eles já não queriam, né? Eles não queriam só extensão territorial. Tanto se eles tivessem essa pretensão de só extensão territorial, eles não teriam dado preferência para o estado do mar, né? Então eles não queriam só extensão territorial, mas na verdade eles queriam, acima de tudo, lucratividade, né, dessa extensão. Tanto se a extensão fosse marítima quanto territorial. Na verdade o que eles focavam não era vamos lá e vamos pegar um pedaço de terra e depois a gente vê o que faz com isso. Eles queriam que esse pedaço de terra já fosse lucrativo de algum jeito, né? Então, muitos locais da península, essa é a verdade, até no período da unificação piemontesa francesa, muitos locais da península eram, na verdade, menosprezados, já eram locais onerosos, na verdade, não tinha
muito apelo econômico já. Porém, se fez, né? Se fez um Estado mesmo assim. Só que o poder da República de Veneza vinha do mar, como a gente já comentou aqui muitas vezes, do seu comércio, da sua solidez financeira. Então, nem durante o seu apogeu, a República de Veneza estava realmente interessada na dominação territorial, mas sim ali numa construção de uma rede de bases que lhe permitisse controlar principalmente o Adriático e as rotas para o leste, e também controlar a Crimeia e o Egito. E do ponto de vista financeiro, que é importante que a gente traga isso, e na verdade eu trago com base em um historiador francês, que é o Fernand Braudel, diz que nos anos de seu máximo esplendor, a República encontrou-se no centro de uma economia global, que tinha seu eixo central na cidade de Veneza, é claro, porque era a capital, um pouco como o papel desempenhado por Londres e Amsterdã, né, nos tempos modernos, ou hoje em dia o papel desempenhado por Nova York. Né? Então era basicamente igual se a gente for fazer uma comparação. E olha só, olha o interessante para a gente entender como ela era autossuficiente e não precisava de lugares menos lucrativos e que, ao contrário, iriam só gerar despesas. Em 1423, o Doge Tommaso Mocenigo conta-nos, ele mesmo, nos seus relatos, conta-nos que só a receita da cidade de Veneza era de 750 mil ducados. Só que assim, tendo em conta que um ducado vêneto equivale a 3,44 gramas de ouro, 24 quilates. Então o preço de apenas um ducado vêneto, uma moedinha de ducado vêneto, teria o valor de 100 euros. Imagina, só a cidade de Veneza arrecadava 750 mil ducados, só a cidade de Veneza. A gente precisa ver que o negócio era rico mesmo, né? E as estimativas mostram que o rendimento nacional bruto dos vênetos da República de Veneza nacional agora situou-se entre 7,5 e 15 milhões de ducados, considerando que um ducado vale 100 euros. Né? Então, se compararmos a República de Veneza com outros estados daquela época, a gente já consegue observar algumas coisas interessantes, que, por exemplo, a França tinha um orçamento de 1 milhão de ducados. Né? A Espanha também estava abaixo da Sereníssima, assim como a França, enquanto a Inglaterra estava quase no mesmo nível. E os números elevados, assim sendo, empurraram a República de Veneza para o primeiro lugar da Europa em riqueza e prosperidade, como vocês podem ver pelos números. Deve-se acrescentar também que, com os domínios, a República de Veneza tinha 1.500.000 habitantes, então tendo um orçamento ali, tirando 15 milhões de ducados, né, anuais, faturando 15 milhões de ducados anuais e tendo só 1.500.000 habitantes, isso daqui é riqueza. É riqueza que não acaba mais, era pouca gente para muito dinheiro. Enquanto a França, por exemplo, tinha 15 milhões de pessoas, era muito populosa e com um orçamento só de 1 milhão, então era pobre. A França era pobre, 1 milhão de pessoas e 15 milhões de pessoas, sendo que arrecadava ali, tinha 1 milhão, né, de arrecadação bruta. Então, ainda segundo o Mocenigo, o Doge Mocenigo, o capital investido só no comércio foi de 10 milhões de ducados. Isso rendeu 20% de juros puros, mais outros 20% de lucro comercial. O que significa que quem investiu teve um lucro líquido de 40%, muito superado pelos lucros do comércio de longa distância, que ascenderam a 40%, excluindo os rendimentos de investimento. Só para citar alguns números para vocês verem que realmente quem tinha seus negócios eram famílias muito prósperas. A República de Veneza, então, segundo economistas já do nosso tempo, tinha um fluxo monetário de 40 milhões de ducados por ano. O fluxo inteiro seria de 40 milhões de ducados por ano. A gente pega assim a arrecadação, mas não só a arrecadação, mas também toda a renda vinda do comércio, enfim, né, de outras atividades que tinha ali, que eram atividades produtivas. Né? Então, 40 milhões de ducados por ano. Né?
quanto vocês pegam outros países que não tinham praticamente nada. A França era muito pobre, a Espanha era muito abaixo, a Inglaterra quase chegava a isso. Segundo relatos, então, dos embaixadores franceses, havia vários nobres vênetos ali naquele tempo que possuíam palácios idênticos ou superiores ao do rei da França. Então, era muita riqueza. Sendo assim, pelo que eu li dos dados e também das pessoas ali que são grandes historiadores, né, estudiosos da história da República, quando eu pedi também para eles, eles foram unânimes para me dizer assim, eu pedi para 3 pessoas, eles me disseram, olha só, não havia interesse, tá, em unificar, pois a grande verdade é que eles não queriam carregar locais onerosos para a economia vêneta. Eles não tinham esse interesse aqui. É por isso que, com base em tudo isso, particularmente eu não vejo que a Sereníssima República de Veneza teria feito a união da península, né, da península italiana. Ela teria sim, provavelmente, expandido ali, tá, seus territórios, como fez em outros tempos, mas os territórios que, de certa forma, eles conseguissem dominar militarmente, mas que fossem prioritariamente locais ricos, né? Ou locais que viessem a somar, que tivessem uma boa produção de alguma coisa, que tivesse um grande porto, né? Um porto rico, alguma coisa desse gênero aqui. Agora, a península inteira já é algo que talvez não fosse a realidade, e, portanto, a Itália, como a conhecemos hoje, não existiria. Existiria um outro trecho, provavelmente aquele muito parecido com o que a gente vê nos mapas da maior expansão da Sereníssima, um trecho mais costeiro, né, saindo até para fora da Europa, mas sim, pegando áreas principalmente do norte da Itália, né? A riqueza estava concentrada no norte da Itália. Então, pode ser que ali a gente teria a Sereníssima, teria anexado a Lombardia, talvez, né, Gênova, Piemonte, esses locais aqui, se fosse possível, né, militarmente conquistar esses locais, talvez sim. Mas agora, uma realidade um pouco mais abaixo, aí você começa a entrar em conflito com o Papa também, né? E talvez uma realidade um pouco mais ao sul, não sei. Não sei, aí dependia muito, porque se teve alguns locais do sul, né, ali que houve uma anexação em períodos da Sereníssima por conta dos portos, né, por conta de uma certa pujança em alguns locais, né, mas não todos, daí depende. Então eles não queriam realmente locais onerosos, mas sim locais que já trilhassem um caminho de prosperidade já há algum tempo para se unir à Sereníssima República de Veneza. Espero que eu tenha fundamentado a minha resposta e que tenha ficado um pouco claro essa questão aqui, né? É importante também a gente saber, a gente visualizar o sentido religioso, como eu falei para vocês, porque os estados ali que existiam dentro da Itália, eles respeitavam muito o papado, eles não tinham a intenção de tirar o papa do seu poder, então eles respeitavam muito a religião. Só foi possível por conta de uma força externa francesa, com todas as revoluções, com todo o embasamento que eles tiveram no Iluminismo, com a Revolução Francesa, com todas as ideias ateístas, né, que chega a uma força externa e que então pretende colocar um poder político em cima de um poder que a priori teria sido dado ao Papa, enfim, né, um poder religioso. É preciso entender que não existia essa vontade, né? Os estados da península respeitavam sim o poder do Papa e não queriam fazer isso. Portanto, não existindo essa força ateísta, né, para se impor dentro da península, a priori, ninguém teria feito isso, nem a Sereníssima República de Veneza. Espero que eu tenha contribuído com mais esse vídeo. Se você tem alguma pergunta, né, alguma coisa para deixar aqui, alguma dúvida, né, então deixa nos comentários, assim como fez o Hugo, né, como fazem vários dos outros inscritos. Caso não tiver nada, deixa o emoji do leão, que é o símbolo do Vêneto. Tchau, tchau, Strucon.